Olá, assinante do Canal 14. Estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral, que tem a direção do publicitário Fernando Dutra e a coordenação da jornalista Eliane Rodrigues. e do nosso parceiro de sempre, José Augusto. José Augusto, quem é a nossa convidada de hoje? Pois é um assunto altamente intrigante, né? E para tanto a gente resolveu trazer uma pessoa que está a par dessa problemática, como diriam os outros, né? Problema sério. Conosco hoje, honradamente, a doutora Juliana Barbosa Vicentini, ela que é presidente da OAB Mulher. E nós vamos tratar hoje dessa cartilha aqui, ó, que é uma cartilha elaborada pelo Conselho Federal da OAB, né, doutora? Exatamente. É um prazer tê-la conosco, seja bem-vinda. Olá, José Augusto, olá, Eliane, que prazer estar aqui com vocês, a cada um que nos assiste, muito obrigado por essa oportunidade. Por que não tem uma cartilha essa equivale? O homem também é assediado? Com certeza, José Augusto, mesmo? não há gênero nesse crime. Mas, doutora, parece que ultimamente isso é consequência da pandemia ou sempre existiu e estava camuflado, hoje veio à tona o assédio principalmente da mulher? Sim, nós mulheres somos as principais vítimas de assédio. Isso é estatístico, né? Isso quem está dizendo são as estatísticas. E as estatísticas são muito interessantes porque os números falam mais sobre acontecidos do passado. Nessa cartilha, Zé Augusto, na primeira página tem um dado muito interessante que é de um instituto internacional de pesquisa que diz que no meio jurídico, 1 em cada 3 mulheres já sofreu assédio, de alguma forma, sexual ou moral. Mas os números, quando a gente vai ver na prática, no nosso TED, por exemplo, nós temos dentro da OAB um Tribunal de Ética e Disciplina, nas delegacias com registros de ocorrência, eles não são tão altos. Por quê? Porque a gente tem que entender esse crime com a sua peculiaridade. Cada crime tem sua peculiaridade, que é um crime que ele vai deixando a vítima cada vez mais enfraquecida para fazer essa denúncia. Então, esse tipo de oportunidade que nós estamos tendo aqui de falar sobre empodera muito a vítima para conseguir fazer essa denúncia. A senhora falou em estatística, essa estatística também ela abrangeu por segmentos, por exemplo, a professora, a enfermeira, a secretária, ou é global? Ou foi só junto mesmo da OAB? Isso, é só essa estatística que veio para a cartilha é só para o meio jurídico, para as mulheres que atuam no meio jurídico. Essa campanha iniciou em que mês? Assim, essa campanha é do triênio dessa gestão. Certo. Cada gestão da OAB, são 3 anos, e essa gestão veio encabeçada pela presidente da Comissão Nacional da Mulher, de trazer essa campanha durante esses 3 anos. Então, começou esse ano e a gente pretende, até o fim dessa gestão, trabalhar esse tema. Deixa eu voltar naquela minha pergunta que eu não me fiz entender adequadamente. Quando eu falei professora, secretária, enfermeira, se a OAB nacional, consequentemente a OAB de Anápolis, tem uma estatística de qual segmento que é mais assediado. Se é a secretária, se é a enfermeira, se é serviços gerais, se é a engenheira, se é a médica, se é a advogada. Não, nós não temos esses dados. Mas dentro dos dados que nós temos das mulheres de carreira jurídica, é muito interessante a gente ver. Aliás, dentro dos dados que nós temos das pessoas que trabalham no meio jurídico, nós temos os dados que mostram que a maioria são mulheres, a maioria são negras, a maioria são de classe social mais baixa. Para que o nosso telespectador fique sabendo, vamos definir aqui o que é assédio sexual, doutora? Bom, assédio sexual. Existem os 2 tipos, assédio sexual e assédio moral. O assédio, ele existe dentro de um ambiente de trabalho, em que um superior hierárquico se aproveita daquela situação de hierarquia para conseguir favores sexuais ou conseguir que aquela meta da empresa, aquela vontade dele seja cumprida, exercendo a sua superioridade. Então, o José Augusto até tinha me perguntado. Hoje em dia nós não podemos fazer uma cantada. Vamos falar bom dia como vai e tal. É brincadeira.
Ele começa a fazer umas suas gracinhas aí, viu? Você vai ser atuado, viu? Já tá, Mas- isso é assédio. Mas a linha é muito tênue mesmo. Quando você me pergunta o que é assédio, nós temos a tipificação penal, mas a linha para se identificar é muito tênue mesmo. Como é que eu identifico que aquela cantada, que aquele convite para sair é um assédio ou é só... Porque existe mesmo a relação entre pessoas no ambiente de trabalho. Quantas pessoas a gente conhece que o patrão se casou com a empregada? A gente conhece, isso existe. Mas como é que a gente se identifica que aquilo não é uma relação em que ambos estão participando, em que ambos estão interessados, e sim que um está se aproveitando de uma situação de hierarquia para conseguir um favor sexual, conseguir algo, colocando uma imposição de troca. Ah, mas se você não aceita o meu convite, você pode perder seu emprego. Aí já é Você diferente. pode, eu posso te cortar alguma comissão. Puxa vida. Aí é Bom, diferente. deixa eu só entender aqui com o telespectador, porque eu não entendo, sou meio leigo. Mas o assédio sexual pode partir tanto de uma pessoa do sexo masculino quanto de uma pessoa do sexo feminino. Pode, com certeza pode. Aquela pessoa que está sendo assediada. O rendimento vai caindo, a pessoa vai ficando doente, aquilo vai trazendo uma consequência psicológica para a pessoa tão forte, tão que vai prejudicando a saúde da pessoa, que realmente não é só uma cantada, não é só um interesse, aquilo vai colocando, principalmente a mulher, no caso da mulher, né, Liliane? Vai colocando aquela mulher que conquistou aquele espaço profissionalmente, com seus méritos, reduzindo a só um corpo atraente que de repente está seduzindo. Então, assim, vai tirando a dignidade da mulher. Não, com certeza, né, José Augusto? Pense bem, a pessoa está ali trabalhando com a meta, agora precisa de trabalhar do emprego, aí é triste, De repente, viu? A pessoa, não É dá, né? verdade. Você entendeu? Entende? Você entendeu? Não Entendi. dá, é difícil, José Augusto, não é fácil, né, para a mulher. Não é Porque fácil. pensa bem, ela quer levar o sustento para casa, vou falar, né? Agora, por causa de uma pessoa assim, do chefe, a gente não sabe quem que está fazendo outro tipo de chantagem, não é? doutora Juliana Barbosa Vicentina, ela que é presidente da OAB Mulher, subseção de Anápolis. É isso mesmo? Não? Isso, da comissão AB Mulher. Da comissão. Vai me corrigir aí, por favor. Imagina. Doutora, eu vou perguntar um negocinho para você, que vai intrigando. Está frequente ultimamente? Muito, muito. Mas não há uma denúncia formalizada. Existe. Olha só, na OAB nós temos canais de denúncia. Aqui em Anápolis, especificamente, essa gestão criou um canal de denúncia só para mulheres. Nós temos a ouvidoria OAB Mulher. Não tem só para homens também, não? Tem uma ouvidoria geral. Tem uma ouvidoria geral e tem uma ouvidoria só para mulheres. Porque a gente sabe que esse tema não é fácil de se falar. Não é fácil fazer essa denúncia. Porque o nosso ambiente de trabalho da advogada, da mulher do meio jurídico, ele é múltiplo. Não é só dentro de um escritório. Então, às vezes, eu não estou denunciando um chefe. Estou denunciando um juiz. Eu estou denunciando um escrivão de cartório. Verdade. Todos entendem da lei, né? Verdade, Só assim fazendo. Porque é muito É mais interessante, difícil Liane. ainda, né? Porque nós não estamos falando para leigos. Nós reunimos uma quantidade interessante de mulheres no auditório da OAB, no último dia 4, para lançar essa campanha. Todas ali são advogadas, todas ali conhecem a letra da lei. Dos dois lados, E né? por que a gente precisa falar tanto disso? Não é para tipificar o crime, não é para dizer qual que é a pena do criminoso. Porque ele conhece. É para motivar, é para empoderar essa mulher para dizer, olha, estamos aqui. Se você tiver uma denúncia, venha, porque nós vamos te apoiar. Porque eu acho que o maior medo da vítima eu vou contar, ninguém vai me apoiar, vão Não vai duvidar de mim. acreditar. É desse jeito. Deixa eu criar uma situação aqui, doutora. Final de semana eu vou para uma lanchonete, um barzinho, e aí eu tomo uns Billy Nights a mais, e aí eu resolvo conversar com uma moça muito bonita que está ali. E daí eu posso exagerar nas minhas conversas, e eu posso alegar que foi a bebida que me fez fazer isso, não? Bom, para todos os crimes existe, para todos os crimes não. Para os crimes existem tipificações. Quando nós não estamos falando de ambiente de trabalho, a gente sai do assédio e existem
as tipificações. Existe o estupro, existe a importunação sexual, que é um crime tipificado recentemente, é um crime muito... A gente precisa discutir muito. Importunação sexual veio muito por causa daqueles ocorridos em ônibus, em que as mulheres eram importunadas. Metrôs, ônibus. Então, isso, E aí veio essa tipificação recentemente de importunação sexual. Então, a bebida sim, algo que pode ser usado como... Um álibi. Um álibi. Mas assim, nós temos que entender o que a vítima sofreu, né? A gente não pode anular todos os atos do criminoso e deixar a dor da vítima de lado, né? Que é muito comum, a bebida dá confiança, dá... Com certeza. Como é que é, né? Isso. Aí o cidadão já chega chegando. E depende do ato também, né? Assim, como você tinha me dito no começo, não é por... As tipificações penais, elas não querem limitar as relações das pessoas. Não é para acabar com as relações. O amor existe, as pessoas querem se relacionar, isso existe. Produção, o amor é lindo, Luizão. Mas ele quer impor e quer tipificar, né? Ele quer criminalizar quem passa do limite, quem faz com que a vítima sofra, né? De alguma forma. Doutora, e certamente a OAB Mulher aqui de Anápolis tem recebido, porque quando o cidadão ele ingere uma certa quantidade de bebida, ele acaba se transformando num valentão, é isso? Exatamente. Além do assédio, parte até pela agressão. Com certeza. Aí se a gente for por outro caminho de falar de importunação sexual, violência doméstica, se a gente for falar de estupro, e aí nós temos uma gama, infelizmente, gigantesca para eu não conheço a mulher argentina, húngara, búlgara, coreana, mas tem dó da mulher brasileira, porque eu vou falar uma coisa. Os números são assustadores. A mulher brasileira, eu ia falar isso. Os números são assustadores, doutor. São. Aqui em Goiás, principalmente. Né? Os casos de violência doméstica são assustadores. Eu poderia ligar, por exemplo, a uma faixa de estudo, aquela pessoa mais estudada, ela agride menos do que a pessoa que não tem estudo nenhum, ou não tem nada a ver? Então, a estatística mostra que sim, que as mulheres mais vítimas são as negras, são as de classe social mais baixa. Tem um motivo, né? Quem faz esses estudos tem um motivo, o porquê. Às vezes uma família desestruturada, às vezes, no caso do assédio, a pessoa precisa tanto daquele emprego, né, que não denuncia, por exemplo. Certo. Né? E aqui está falando assédio moral vertical. O que quer dizer? Só passa para aquelas pessoas leigas que não sabem o que é. É dentro do ambiente de trabalho. O assédio moral vertical, como o José Augusto disse, ele é o mais comum que a gente pode colocar o homem também nesse panorama. Vertical, horizontal, moral misto. Essas vertentes são sobre a hierarquia do assediador. Isso. Se é um chefe, se é um colega. Tá. Então, por essa vertical seria quem? O chefe, superior hierárquico. Tá. Assédio moral horizontal. De um colega, de alguém que está na mesma posição. Assédio moral misto. Acho que pode incluir os dois. Os dois. Que bacana, hein? Os dois. Você viu como é que é a coisa? E no assédio moral nós temos muitos números com homens também, né? O assédio moral, ele é aquela exigência extrema daquele empregado, que vai também adoecendo o empregado, né? Vai minando psicologicamente. A autoestima dela, da pessoa que é assediada, no dia a dia a autoestima dela acaba. Com certeza. Ou é atingido mais violentamente, né? Com certeza, porque ali no ambiente de trabalho, ele está ouvindo constantemente que você não é capaz, que você não bate meta, que você não é suficiente. Que é isso? Mas isso é tortura. Uma tortura psicológica, além de um assédio moral, sabe, o coordenador? Mas, assim, qual grau, assim, a procura está sendo, agora as pessoas estão mais... Porque, como você corajosas para denunciar. Para denunciar. Eu acho que quanto mais a gente fala, mais as pessoas se encorajam, sim. Porque é um tipo de crime que tem que encorajar. Vamos colocar isso bem claro, assim, para quem está nos vendo.
o crime de... o José Augusto tinha me falado sobre assalto agora há pouco. Se alguém é assaltado ali na esquina, eu quero que todo mundo saiba. Eu vou para a delegacia, eu vou para as minhas redes sociais, eu quero que todo mundo vá atrás e puna esse criminoso. Esse tipo de crime, assim como crimes sexuais, crimes contra a criança, são crimes que acontecem muito na intimidade, muito no calado do dia. Ninguém viu, ninguém testemunhou, ninguém pode dizer sobre. Então a vítima, ela tem muito medo de dizer sobre, de ser desmentida. Desculpa, doutor, o roubo, ela faz questão de se expor, que ela foi uma vítima. Mas o assédio sexual também é vítima, só que ela não quer se expor. Às vezes ela não se considera vítima. Talvez, será que não é por causa, porque muitas vezes fala assim, a minha palavra contra a dele. Não é assim? E como que ela vai provar? Isso. Gostei dessa. Nós vimos recentemente, aconteceu na Caixa Econômica. Acho que todos viram, né? Denúncias que fez até o presidente, o diretor-geral. Pois é, mas não aconteceu, só demitiu. Acho que ele foi afastado porque ele é indicado pelo presidente. Pois é, mas não vai para cadeia, não vai cumprir um... Então, eu não sei como que anda o processo. Recentemente, desculpa, Lana. Você cortou ela e eu ao mesmo tempo. Tem essa péssima mania, viu, produção? A produção está dizendo que vai me cortar lá, tá vendo? Que isso? Que isso, hein? Recentemente nós tivemos um empresário que agrediu com palavras, fisicamente, com assédio, uma outra empresária dentro de uma academia em São Paulo. Eu vi. Aí ele simplesmente vazou do país, tem condição financeira. Quer dizer, aquele camarada que tem... Se é eu, estou preso, não tem dinheiro. Mas tem dinheiro, vaza, acabou, vai lá para a Bélgica. É muito interessante a gente entender o que aconteceu nesse caso, porque ele foi rejeitado por ela. Ela disse na entrevista do Fantástico que ele tentou várias vezes se aproximar, convidar, e ela negou. E por isso ele foi a agrediu. Mas é um babaca. Isso é muito... agora voltando, um babaca. Voltando àquela pergunta sobre a palavra de um contra a palavra de outro. É que eu cortei, né? Então, acho que esse é o principal obstáculo das denúncias. O que eu estava falando sobre a Caixa foi o seguinte, enquanto aquela vítima não conseguiu se munir de outras vítimas para apoiar e para ter uma quantidade significativa... Elas não foram, não trouxeram isso à tona. Por quê? Porque a vítima, ela vai se colocando naquela situação. Mas será que não foi eu que provoquei isso? Será que vão acreditar em mim? Mas ninguém viu, é a minha palavra contra ele é o meu superior. Então, é um crime muito delicado. E falar sobre, eu acredito que é o melhor caminho, é a melhor forma de empoderar essa vítima. Então, no caso, não precisa de reunir provas, então não. Pode? Sim, com certeza precisa. Porque vai ser mais difícil ela falar, não, é ela que começou, fui eu. O que eu estou dizendo no caso da Caixa é que aquele crime era recorrente. Ele fazia isso com vários funcionários. Mas quando não é recorrente, fica mais difícil para a pessoa provar? Sim, mas assim, todo crime ele precisa ser provado, né? Sim, ela tem várias formas de provar. Por mensagens de celular, hoje em dia com a internet, muitos casos de assédio acontecem no celular. Uma mensagem com uma conotação sexual, um vídeo, uma foto, nudes. Então, assim, essas são provas interessantes. A testemunha é muito difícil, porque no seu ambiente de trabalho está todo mundo ali precisando daquele emprego. Eu vou denunciar meu chefe, como é que eu fico nessa situação? Tô na rua. É difícil, né? Muito não é difícil. Fácil. Doutora, pode ter? Pode. Bom, eu acho que pode. Alegar doença, no caso... Eu assediei só pode ser sexo feminino. E aí depois eu alego que eu tenho uma patologia, posso? Que tipo de patologia, Zé? Bom, agora você só formulei a questão, né? Sou doente. Sou um assediador compulsivo. Isso, vai nessa, vamos lá. Não, que caracteriza como uma doença. Existem criminosos compulsivos, existem estupradores que são presos 2, 3 vezes, saem, continuam cometendo aquele crime e voltam pra cadeia. Então, existe. Mas isso não vai atenuar, não vai diminuir a pena de jeito nenhum. Nem liberar a sua barra. Com certeza. Olha, o bom da iniciativa da OAB, que agora as pessoas vão ficar mais atentas, né? Antes de começar a fazer gracinha, vai pensar 2 vezes antes. A doutora trouxe essa cartilha, espero que eu a ganhe.
espero que ela seja para mim, depois você pede uma para você. Ah, É uma cartilha altamente didática e que traz aqui algumas situações interessantíssimas do ponto de vista pedagógico, não do ponto de vista criminal, não. Né, doutor? Não mesmo, porque está falando para pessoas que entendem, né, de lei. Então é bem mais pedagógico do que tipificador de crime. doutora, o nosso tempo aqui já voou, mas eu tenho certeza que a gente, brincando aqui, talvez ficou alguma coisa que ficou para trás. Por favor, deixe para você fazer suas considerações finais, que muitas vezes a gente, como eu falei, o José Augusto brincou muito, né, José Augusto? Fica brincando aí. Hoje eu estou brincalhão. E aí, a gente deixou de falar alguma coisa, pode acrescentar. Né? Imagina, foi um prazer estar aqui, uma honra. Eu acredito que é só assim, divulgando, conversando sobre, instruindo as pessoas, que nós vamos conseguir erradicar esse crime. Essa é uma campanha do Conselho Federal da OAB, que está sendo distribuída para todas as subseções, ou seja, todas as cidades do Brasil, para que nós, advogadas, nós, mulheres de carreira jurídica, tenhamos uma forma de nos expressar, de denunciar, de ser ouvidas nos casos desse crime. Então, esse espaço aqui é de grande valia, de grande importância. Muito obrigada pela oportunidade. Tem algum telefone que a pessoa pode... Sim, nós temos um canal de denúncia nacional, que é esse site. E aqui em Anápolis, nós temos a OAB Mulher, que nós temos um WhatsApp só para as advogadas. Nós temos um canal próprio aqui em Anápolis, que é Ouvidoria OAB Mulher, nossa ouvidora, a doutora Carla, que tem um WhatsApp só para denúncias de advogadas aqui em Anápolis. Você quer divulgar? Você pode divulgar? Assim, é específico para advogados. O nosso canal nacional é o advsemassédio.org.br. O nosso canal de WhatsApp aqui é mais para advogadas. Nós temos um Instagram, que é o @OABMulherAnápolis, que a gente divulga muito, que é um Instagram mais voltado para as advogadas, que a gente divulga muito esse WhatsApp, esses canais, e estamos sempre presentes nos eventos, dando esse suporte. E vai acontecer, já finalizando, mas o tempo, como dá tempo ainda, eu vou extrapolando aqui um pouquinho. Tem algum evento para esses dias? Aconteceu dia 4 esse evento, que foi aqui em Anápolis o lançamento. Veio a presidente da Comissão Nacional da Mulher, esteve aqui, palestrou pra gente e fez esse plantio dessa semente. Mas aqui nós vamos continuar. A nossa intenção é que a gente faça uma mini palestra nos escritórios, que a gente divulgue bem essa campanha. Em nome do nosso diretor-geral publicitário, Fernando Dutra, quero agradecer a sua presença aqui no Canal 14. Estamos de portas abertas. Assim que tiver algum evento, é só nos ligar. A gente vai estar fazendo com o maior prazer, né, fazer a divulgação. Tá? Fica tranquilo, assim, a gente pode, quantas vezes quiser, você precisar, a porta está aberta, tá? Muito obrigada, agradeço imensamente a sua presença aqui mesmo no Canal 14 e também a você, assinante do Canal 14, pela sua audiência. Até a próxima.